Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso Pod Expo Karine Paiva. E eu estou nessa jornada aí dessa temporada, onde eu mesma estou sozinha falando sobre conteúdos relevantes, sobre tudo aquilo que vocês pedem nas minhas redes sociais. E nós vamos ter um tema super especial, mas antes disso, eu quero que vocês aproveitem para comentar se vocês estão assistindo, se está fazendo sentido para vocês, quais são os insights. Aproveita para se inscrever no meu canal e deixar aqui sempre aquilo que você gostaria que eu pudesse compartilhar, agregar. Lembrando que o nosso canal do YouTube é onde eu consigo ser mais profunda, ter um tempo maior de desenvolvimento de um conteúdo, de uma ferramenta que vai crescer, né? Que vai te fazer crescer a mentalidade, te fazer crescer na sua esfera pessoal e na esfera profissional. E o tema escolhido dessa semana vai ser o poder do ambiente. É algo que eu amo, que eu acredito, que eu me dedico muito a estudar, que mais do que tudo, toda essa teoria é aquilo que eu realmente vivi na pele. Como a minha vida mudou, como eu tenho percebido, acompanhado de perto a mudança na vida de outras pessoas que são mentorados, acompanhados por mim, das pessoas que passam pelo Metamorfose, das pessoas que fazem as mentorias, onde eu consigo ter mais aproximação, né, acompanhando os resultados. Então nós vamos falar hoje sobre o poder do ambiente. Pega papel e caneta, prepara aí esse espaço na sua vida, que é todos os sábados sempre, para aprender mais sobre desenvolvimento pessoal, desenvolvimento profissional, sobre crescimento e principalmente sobre a mudança da sua mentalidade. Então vamos nessa? Por que o ambiente é tão poderoso? Por que o ambiente é fator determinante para o seu crescimento? Vamos lá. No início, Deus fez o céu, fez a terra, Deus fez os animais, Deus fez tudo e colocou o homem dentro desse ambiente. A vida humana, ela se inicia dentro de um ambiente, que é o útero, né? Ali a gestação, o embrião, que vai se desenvolvendo dentro de um útero. O bebê nasce, ele nasce em um ambiente, a maternidade, ou alguns, né, tem os partos aí humanizados. Acontece situações do bebê nascer até no caminho, indo para a maternidade, mas no comum, no normal, nasce em uma maternidade. Depois que esse bebê nasce, ele vai para um próximo ambiente, que é a casa dele. Quando ele começa a crescer, ele vai para um outro ambiente, que é a escola. Paralelo a isso, nessa jornada entre primeira infância, adolescência e vida adulta, ele passa por vários ambientes, igrejas, casas de amigos, casas de parentes, uns vão morar fora para se desenvolver. E quando chegamos na vida adulta, nós vamos para qual ambiente? O ambiente profissional, para empresas, grupos. Então perceba que a nossa vida ela é composta por vários ambientes. E esses ambientes, eles determinam a forma como você pensa, o que você sente, crenças, valores, princípios, cultura. E isso é o resumo, né, do comportamento que você vai ter ao longo da sua vida. Eu costumo dizer que o ser humano ele tem vários programadores. Os mais importantes são pais, parto, parentes, professores, padres, pastores, publicidades, primos, programas. E tudo isso leva à formação mental, né? Esse mindset, essa mentalidade que as pessoas carregam, que vão determinar se elas vão ser uma pessoa de sucesso ou uma pessoa de fracasso. Perceba que a formação de uma personalidade, que a formação de uma identidade vem desses fatores. Por isso que o ambiente é tão importante. Imagine uma mulher que está grávida, levando em consideração que o útero é o ambiente, e essa mulher, ela trabalha em um ambiente com estresse, com cobrança, com desvalorização. O que essa mãe sente? O que ela passa de informação no sistema nervoso, que é processada essa informação, e esse bebê vai recebendo essas informações através de estímulos, através dessa conexão entre feto, entre embrião, entre mãe. O que ela passa, né? Sensação de impotência, sensação de medo, de ansiedade.
feliz por receber aquela criança? Quais são os cuidados, quais são as memórias que vão ser implantadas ali? Até o próprio filme Divertidamente vai falar de milhares de memórias que são configuradas, que a pessoa, quando ela cresce, ela nem se dá conta de informações, mas que estão lá registradas. Não lembro do que aconteceu, mas estão lá registradas. É exatamente isso. Então, todos os ambientes, eles são fatores determinantes para a formação de uma identidade, de uma personalidade, de um comportamento, de uma visão, que determina, sim, se a pessoa vai ter sucesso ou não. A própria ciência vai falar da genética e da epigenética. O que é a epigenética? É justamente a influência que o ambiente tem sobre essa formação, essa mudança, sem mudar o genoma. Ou seja, o ambiente é capaz de mudar essa probabilidade de ser, né, um adulto bem-sucedido. Por isso que eu sempre falo, cuidado com o ambiente, cuidado no lugar, com o local que você vai gestar, cuidado com o ambiente, o lugar que você vai morar, que você vai criar os seus filhos, que você vai educar, cuidado com a escola, cuidado. Só que a maioria das pessoas vivem tão sobrecarregadas, tão aprisionadas, tão no automático, que tipo, todo mundo vai no embalo. Qual é a melhor escola? Bota lá. Mas por que é a melhor escola? Quem são os professores? O que eles fazem? O que eles comentam? O que eles gostam? Tem professores que ali de forma muito sutil vão implantando crenças limitantes. Vão dizendo que eles têm que fazer X, Y e Z. E se isso não for realmente o que levaria esse jovem, essa criança para o sucesso? Aí muitas vezes você deixa, até na igreja mesmo, tem igrejas que você vai, que a cultura, os valores, os princípios, muitas vezes não estão ajustados com o seu, né? Não, por mais que seja a casa de Deus, que seja um lugar de potencializar, mas ali existe um bloqueio muitas vezes. Tem que ter muito cuidado com tudo. As músicas, os programas, os grupos do WhatsApp são ambientes. Por que eu estou falando tanto da criança? Porque eu acredito que boa parte dos meus seguidores, nós já sabemos que são mais mulheres, nós temos dados que mostram que são mães também, então eu me preocupo muito com todas as etapas. Eu me preocupo com teu filho, eu me preocupo com você que é mulher, me preocupo com você que é homem também, porque crianças precisam ser treinadas, desenvolvidas para ter sucesso, assim como você que já é adulto precisa ter consciência de que dá para mudar a vida de um ser humano mudando o ambiente e também dá para mudar a sua vida, mesmo hoje já ter sido programado, ter sido traumatizado, de alguma forma ali impactado negativamente com a tua história, mas que quando você entende do poder do ambiente, quando você entende desse fator que é lugares, pessoas, situações, para mudar a tua vida, para te fazer chegar nos resultados que você quer. O ambiente, ele é tão forte que 10 pessoas positivas, 10 pessoas extremamente determinadas, motivadas, podem ser impactadas por uma pessoa negativa, por uma pessoa tensa, por uma pessoa que seria, vamos dizer assim, um tomate podre, a maçã podre, a ovelha podre do rebanho, entende? Então, olha só, porque o ambiente ele é composto por pessoas e por elementos. Às vezes você chega num determinado lugar e você diz assim, cara, eu tô sentindo assim, uma angústia, um peso, e nem se dá conta do que está acontecendo ali. Às vezes você sai de casa cheio de motivação, cheio de sonhos, e de repente vai para um lugar e você não entende por que você ficou desanimado, você perdeu o ânimo, e aí você perde a graça naquele lugar que você chega.
Isso por quê? Por conta de pessoas e por conta do lugar também. Às vezes você olha para um ponto, você pega uma avenida muito movimentada, um lugar que passa carro, passa gente, que tem outros negócios dando certo e de repente você bota o seu negócio em um determinado lugar que ele não prospera. E alguém chega e fala, olha, já teve 10 negócios nesse lugar, todos os negócios fecham, não prospera aí. Por quê? Porque aquele ambiente tem uma frequência, aquele ambiente tem uma energia, aquele ambiente tem elementos que favorecem ou desfavorecem o sucesso. Então, não negligencie. Jesus, ele, para mim, foi o maior líder de todos os tempos, ele é. E Jesus, ele nos ensina muito sobre ambiente, ele nos ensina muito sobre frequência, sobre energia. Ele tinha lugares que ele visitava, que ele fazia milagres com quem estava lá, mas existiam ambientes, existiam lugares que ele pedia para as pessoas saírem. Então perceba isso quando você estuda a Bíblia, quando você estuda a história de Jesus, quando você estuda o comportamento dele, você vai ver o quanto o ambiente. Antes de Jesus, a Bíblia vai falar de certos fatos históricos que Deus, ele mandava destruir certos ambientes porque ali tinha um pecado, ali tinha um comportamento muito negativo, muito anti-princípios, né, de Deus. Então, não negligencie, não ignore isso. Não abra mão como é que eu posso dizer? Não abra mão, não negocie o lugar com qualidade, com positividade, com respeito, com princípios. Não abra mão, não negocie lugares assim para se permitir estar em lugares negativos, em lugares tóxicos, em lugares que não tem ali conexão, congruência com aquilo que você quer ter. E falando de ambientes, ambiente não é só um local físico. O grupo do WhatsApp é um ambiente. A sua rede social é um ambiente. O local que você hospeda ali as suas informações e que você consome informações no digital é um ambiente. O seu carro é um ambiente. A sua casa é um ambiente. O quarto que você dorme é um ambiente. O bairro que você mora, a rua, o estado, o país é um ambiente. E tudo isso precisa ser analisado. Será que esse ambiente que você está, ele é um ambiente que te leva para o próximo nível? Ele é um ambiente que te motiva, que te incentiva, que te desafia a ser uma pessoa melhor? Ele é um ambiente que te impulsiona a ser uma pessoa melhor? Tudo, absolutamente tudo em um ambiente precisa ser observado. Elementos, códigos, visíveis e invisíveis. Que códigos são esses? Sim, existem muitos lugares que têm elementos que são códigos, que aquilo ali pode gerar uma energia negativa, uma frequência baixa. Palavras. Parece que esse lugar está te fazendo bem, mas pare e pensa, esse lugar tem a ver com a vida que eu quero ter? Tem a ver com os sonhos que eu tenho, com as metas que eu tracei, com os objetivos que eu desenhei? Vou te dar um exemplo. Você adora um barzinho, você adora uma festa, você adora sair nos finais de semana para curtir o seu final de semana. Esse ambiente que você está cheio de pessoas que prosperam na vida? Está cheio de palavras, de sons, de músicas, de imagem que te impulsionam a ser uma pessoa melhor? Ou esses lugares estão cheios de imagens de pessoas adulterando, mentindo, enganando, pessoas gastando demais, pessoas tentando
afogar suas mágoas, seus sentimentos, e por mais que você esteja na melhor fase, um ótimo momento, aquele ambiente, ele vai estar gerando memórias, criando um mapa mental, um mindset do que acontece no mundo. Isso te influencia em algum momento da tua vida, quando você não estiver tão bem. Essas memórias, esses mapas mentais, essas imagens, essas possibilidades, elas te influenciam. Isso é tão forte que o fato de você ficar assistindo muito filme, muita série, muita novela mexicana, vamos dizer assim, se aquilo ali tiver muitos fatores que são contra princípios e valores de crescimento, de expansão, de verdade, de lealdade, de crescimento, isso também começa a criar um mindset que a vida é assim mesmo, que é tudo normal, que isso pode acontecer. Então, são muitos fatores, são muitas situações, são muitos pontos que nós temos que ter cuidado, que nós temos que observar, e por mais corrido, por mais louco, por mais normal que as coisas sejam hoje, você não pode se deixar levar. Eu sempre gosto de dizer, Karine, como é que eu sei o que é bom, o que é ruim, o que é certo, o que é errado na minha vida? Olha para aquilo que você realmente quer. Eu não falo para qualquer pessoa, né? Na minha sala, nas minhas mentorias, nas minhas salas de treinamento, não sentam qualquer pessoa. Então, se alguém entra aqui para me seguir, é uma pessoa que não quer viver princípios e valores, que não quer crescer, que não quer se tornar uma pessoa realmente com a postura, com respeito, com respaldo, com expansão, não é o tipo de pessoa que eu falo, não é para você que eu falo. Eu falo para quem quer ter uma vida com sucesso, eu falo para uma pessoa que valoriza a família, eu falo para uma pessoa que valoriza crescimento, expansão, eu falo para uma pessoa que valoriza saúde mental, eu falo com quem realmente valoriza o que é certo, o que é fazer o certo, o que é fazer o que tem que ser feito, o que é ser uma pessoa com qualidade de vida, com longevidade, com expansão, com conhecimento, com inteligência. Então, eu falo para essas pessoas. E se você quer tudo isso, você tem que olhar o ambiente que você está. Você tem que olhar qual é o ambiente que está influenciando, que está programando você. E você que tem filhos, ou a você que me escuta, que me assiste agora, que está grávida, como é que está a tua gestação, sabendo que teu útero é um ambiente e que o lugar que você está passando informação? Esse cordão umbilical, ele não é só para a parte física de nutrir através do alimento, dos nutrientes, não. Emoções também estão sendo registradas, né? Padrões de personalidade estão sendo configurados aí nesse bebê que está dentro do seu útero. O que você recebe do seu marido, do seu parceiro, né, do seu cônjuge, de quem está ao seu lado nessa gestação, também é absorvido por você. O ambiente que essa pessoa passa a maior parte do tempo, você processa essa informação na sua relação entre homem e mulher, entre parceiros, e passa para o bebê também. Né? Tudo, a gestação, quem te acompanha, quem está ali cuidando dessa fase tão importante. Depois, quando esse bebê nasce, com quem ele vai ficar, onde ele vai estudar, quem vai cuidar dele, tudo isso configura. Quantas crianças morrem de medo hoje porque moram em um ambiente que o vizinho briga muito, que tem muito conflito? Isso vai configurando padrões mentais de medo, de ansiedade. Você não sabe por que a criança está ansiosa e depois se torna um adulto altamente inseguro, um adulto frustrado, um adulto paralisado, né? Sem coragem de fazer as coisas. E você às vezes não sabe por que está trabalhando, porque está fazendo outras coisas, não se deu conta disso. Então o ambiente, ele é poderoso, o ambiente, ele é responsável, sim, pelo nosso sucesso. E isso para mais e para menos, né? Vamos imaginar um jovem, um adolescente, talvez essa seja a sua história, de ter nascido em uma família que as pessoas não tinham respeito, não tinha harmonia, não tinha paz, era um ambiente hostil, era um ambiente difícil, era um ambiente com muita pobreza, com muita escassez, e aquele ambiente foi tão desafiador, foi tão sofrido, foi tão desesperador, né? Que é a sensação de desespero, nem sei se falei certo, mas enfim, aquilo ali te diz assim, eu não quero mais viver aqui, eu quero sair daqui, eu quero fugir, eu quero viver, e aí de repente aquele ambiente foi o que te impulsionou a fugir, a sair, a viver uma vida diferente daquilo que você estava passando. Mas isso não quer dizer que por ter sido um ambiente ruim, simplesmente você fugiu dele
e tá tudo bem. Você tem que hoje procurar reprogramar crenças e padrões, traumas, porque isso existe e isso te afeta de alguma forma, por mais que você tenha fugido, tenha saído desse lugar, mas com certeza dentro de você tem alguns padrões, alguns traumas, alguns bloqueios que precisam ser ressignificados para que você continue crescendo, continue sendo diferente daquilo que você provou, daquilo que você viveu, daquilo que você viu, ouviu e sentiu nessa fase. Então, o ambiente certo vai te fazer crescer. O ambiente certo vai ser uma mola, uma ponte, vai ser um trampolim para você ir para o crescimento, para a expansão, para a tua realização. Quando eu comecei aqui o podcast, eu falei que eu ia falar de um tema que foi muito importante para mim. Quando eu não tinha noção do autodesenvolvimento, do autoconhecimento, do que era realmente a mentalidade, o que é cérebro, o que é mente, o que são padrões, o que foi configurado no meu sistema nervoso, como é que isso funciona, o que é um sinapse, o que é um DNA, o que é uma... Tudo isso, eu vivia achando que aquele ambiente, aquelas pessoas, aquilo que eu fazia era o certo. E por mais que a minha vida não estivesse dando certo, eu não estivesse alcançando os meus resultados, eu defendia com unhas e dentes que não, eu tinha que estar ao lado de determinadas pessoas, eu tinha que estar trabalhando em determinado lugar, eu tinha que estar frequentando determinado local na minha espiritualidade. E quando tudo isso se revelou, quando tudo isso chegou na minha vida, o conhecimento, a consciência, a clareza, eu percebi o quanto eu fui afetada, o quanto estar em determinados lugares destruíram o tempo que eu poderia ter acelerado a minha vida, ter conquistado coisas maravilhosas, relacionamentos que eu tive, onde eu encontrei essas pessoas, né? As parcerias que eu fiz, onde eu encontrei essas, quais foram os ambientes que eu encontrei essas pessoas, qual eram os ambientes, qual era o ambiente que determinada pessoa frequentava, o que ela fazia lá, como é que era lá, sabe? E isso falando na parte espiritual, na parte de relacionamento, na parte profissional. Então, o ambiente é fator programador, é um programador. Descansa. Qual é o ambiente que você faz a higienização do seu corpo, a higienização da sua alma, né? A alma que é o ambiente onde está o nosso intelecto, que está as nossas emoções também. Qual é o ambiente? Esse ambiente precisa ser avaliado, precisa ser transformado, precisa ser configurado de acordo com aquilo que você quer, de acordo com aquilo que você sonha, de acordo com aquilo que você almeja para a sua vida. O ambiente precisa ser definido, o ambiente precisa ser escolhido, o ambiente precisa ser intencionalmente decidido por você para que a
de ir para um ambiente de muito aprendizado, de muito conhecimento, de pessoas educadas, de pessoas gentis, de pessoas que gostam de servir e de ensinar. O que vai acontecer com essa pessoa ignorante, frustrada, limitada? Aquele ambiente ele é mais forte, ele vai puxar. Imagine, por exemplo, uma pessoa que não sabe sobre regras de etiqueta, que nunca teve acesso a um ambiente nobre, a um ambiente que proporciona dignidade, que proporciona bem-estar. Essa pessoa vai para esse ambiente que tem pessoas que se portam bem, que tem pessoas elegantes, que tem pessoas que tem um estilo, uma maneira, um jeito de fazer, de falar e se comportar, e essa pessoa passa aí pelo menos 3 anos da sua vida nesse ambiente. O que vai acontecer? É isso, gente. É você lembrar, o ambiente ele vai mudar. O ambiente ele vai transformar a sua vida, positivamente e negativamente. E quando eu falei aqui sobre escolas, sobre pastores, padres, primos, parentes, pais, publicidades, propagandas, tantos programadores, eu quero te dizer que não é acusando, não é criticando, não é culpando ninguém. Cada um vai dar o que tem. Cada um vai entregar para as pessoas o que tem. Entende? Cada um lá tem sua programação, que também, imagina aqui, o meu professor que um dia disse que eu nunca ia dar em nada. O meu pai que um dia disse que eu tinha era que trabalhar porque estudar não era para mim. Um dia, o meu primo que me chamou de vagabundo enquanto eu era criança, porque eu estava vendo uma coisa que eu nem sabia o que era direito. Estou dando exemplo para vocês. Essas pessoas, elas também foram programadas por pais, parentes, padres, pastores, partos, programadores no geral. Então, as pessoas vão passando de geração em geração, vão passando no dia a dia aquilo que elas têm. Esse padrão mental, esse padrão tão enraizado que elas acreditam que é a vida. Então não tem um ganha-ganha, não tem tipo, deixa eu ir lá e consertar fulano de tal. Deixa eu ir lá e resolver isso. Não, você tem que hoje, com consciência, com maturidade, com responsabilidade, cuidar da sua vida. E a partir de então, ressignificar, transformar isso. E escolhendo lugares, escolhendo ambientes, escolhendo de forma intencional, de forma sábia, de forma inteligente, de forma produtiva, o lugar que você vai estar. Não aceite trabalhar em qualquer lugar, não aceite morar em qualquer lugar, não aceite frequentar qualquer lugar, porque aquele lugar vai determinar em você padrões, vai estimular emoções em você, vai estimular hábitos em você, estilos. É a mesma coisa, eu pego uma pessoa e passa a morar 10 anos no Rio de Janeiro. Vai mudar o sotaque, vai mudar gostos, vai mudar. É a mesma coisa. Eu dei aqui um exemplo do Rio, pode ser em qualquer lugar. Pode ser para o progresso ou como pode ser realmente para o fracasso, para a limitação. Então, lembre-se, estuda mais sobre isso, estuda mais sobre epigenética, estuda mais sobre o poder do ambiente, estuda mais sobre frequência, para você entender sobre isso, para você saber que tudo emite uma energia, tudo emite um código, uma comunicação que vai conectar com padrões em você, com estímulos que você tem e que vai dizer, olha, cara, eu estava tão feliz, tão bem, mas fui naquele ambiente, aquela música, aquele lugar, aquelas falas, aquelas pessoas mexeram comigo. É isso, são códigos, são elementos, são fatores que mexem da mesma forma positivamente, ok? Eu bati muito na tecla do positivo e negativo para você entender que tudo tem muito a ver, tem muita conexão com o que você quer. E lembre-se, o poder do ambiente potencializa ou impede o teu crescimento. Te vejo no próximo Pod Expo Karine Paiva, deixa seu comentário. Se você não está inscrito, se inscreve, comenta aqui, curte, porque isso é muito importante para o nosso crescimento, para que mais conteúdos como esse possam ser gerados, para que mais pessoas alcancem e que a gente possa realmente se comprometer, nos comprometermos com o sucesso. Eu aqui enquanto treinadora, e você, enquanto telespectador, juntos nessa troca. Eu te entrego, você aprende, você compartilha, você cresce também. Um beijo e até o nosso próximo Pod Expo.